quero desafiar-vos a abrirem a vossa Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 1, e vamos ler os versículos 5 a 10. 1 de João 1, 5 a 10. Não sei se já temos projeção. Não, mas vamos ter entretanto. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E há pouco eu dizia que nesta manhã e neste tempo de louvor temos experimentado a presença de Deus e a comunhão com Deus. E só há uma coisa que nos pode afastar da comunhão e da presença de Deus, e isso é o pecado. E nós não vamos falar especificamente do pecado hoje, mas vamos continuar a nossa série das disciplinas espirituais. E lembram-se que no passado mês disse que tínhamos acabado as disciplinas exteriores e que agora iríamos abordar as disciplinas comunitárias. Então entramos na 9ª disciplina da nossa série, que se chama confissão. E a confissão é uma prática e é uma disciplina que, em particular, nós necessitamos uns dos outros. Porque há aquelas disciplinas que nós praticamos sozinhos, mas nas disciplinas comunitárias, que é o caso da confissão, nós necessitamos uns dos outros. E confessar é simultaneamente um ato de humildade e de coragem. No coração de Deus está o desejo de perdoar e de amar. E é por isto, pelo seu desejo em perdoar, que ele pôs em ação todo aquele processo de redenção que culminou na cruz e que foi confirmado na ressurreição. E este processo redentor é um mistério, mas é verdadeiro. A confissão e o perdão são realidades que nos transformam. E se não tivesse havido cruz, se não tivesse havido a morte sacrificial do Senhor Jesus, a confissão seria apenas uma prática terapêutica ou uma prática tipo psicológica. Mas deixem-me abrir aqui um parênteses para falar de terapia. Terapia emocional, terapia psicológica. E sei que está aqui muita gente formada em psicologia na sala. Portanto, corrijam-me se eu disser algum disparate. Mas corrijam-me depois com amor. Isto é qualquer coisa que nós vamos também aprender. Ok? Mas quero-vos dizer que a terapia, seja na área emocional, na área psicológica, ela é muito necessária e tem que ser vista com bons olhos. Não como uma fraqueza. E muitos de nós, eu inclusive, se calhar deveríamos considerar fazer terapia. E deixe-me dizer também que, simultaneamente, a confissão pode ser parte de terapia. Porém, ela é muito mais do que isso. Porque a confissão opera mudanças objetivas no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento uns com os outros. E opera mudança em nós. E, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses,
capítulo 2, versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei, ou operai, ou trabalhai a vossa salvação, conforme as traduções. Isto implica o quê? E Paulo está a falar para crentes. Implica um processo de pessoas que já são salvas, pessoas que já entenderam que só chegam a Deus através do Senhor Jesus. Mas o que ele está aqui a dizer quando diz trabalhai ou operai ou desenvolvei a vossa salvação é um trabalhar do Espírito Santo na nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa maneira de ser e de agir. E então isso implica ou está implícito num processo de crescimento espiritual. E é a disciplina da confissão. A disciplina da confissão é uma das disciplinas que vai ajudar o crente, o cristão, a crescer. E crescer de que forma? Como nós temos em Efésios 4:13, crescer de encontro à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto é, que Cristo se forme em nós, que nós possamos ser cada vez mais pessoas parecidas com Cristo, cada vez mais pessoas em que os outros olham e veem, está ali Cristo. E isto pode ser presunção, mas não é. Não é presunção, é um alvo, é um desafio para a nossa vida cotidiana. Posso ouvir um amém? Obrigado. Mas e depois perguntamos, mas a confissão é uma graça ou é uma disciplina? Ambas. A menos que Deus nos conceda a sua graça, não há confissão que seja genuína e autêntica. Nós só confessamos alguma coisa, algum pecado, quando estamos a ser alvo da graça, da misericórdia de Deus através da ação do Espírito Santo. E por isso é também uma disciplina. Porque há coisas que nós é que devemos fazer e há coisas que nós temos que fazer. E o conceito implicado por trás da palavra disciplina é que nós somos responsáveis por alguma coisa. Nós somos responsáveis por alguma parte. E como é que a confissão está incluída nas disciplinas espirituais? E eu pensava que isso fosse um assunto privado entre mim e Deus, entre o indivíduo e Deus. E aqui a resposta também é: não é uma coisa ou outra coisa, mas é uma coisa e a outra. E os reformadores, e particularmente Lutero, vieram abanar alguns dos conceitos existentes à época e reafirmar aquilo que as Escrituras deixam claro, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Paulo escreve isto a Timóteo, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas nós também temos que olhar para a palavra e perceber o que é que o Novo Testamento diz. E Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, nós olhamos para estes dois versículos e temos que perceber que eles não se contradizem. E perceber que eles não se contradizem é perceber que só o Senhor Jesus é que nos conduz a Deus. Mas, outro facto, que é condição, é que nós confessemos e abandonemos o nosso pecado. Ok? Então, vamos continuar e perceber. Nós achamos, não, temos isto de uma forma, às vezes, muito interiorizada, que a confissão é uma disciplina difícil. E porquê é que nós achamos que a disciplina é uma. Porque a confissão é uma disciplina difícil? Porque nós olhamos para a comunidade da fé, olhamos para os outros crentes e vemos o quê? Vemos um conjunto de santos. E ainda bem que assim vemos. Mas o que é facto é que nós, às vezes, esquecemos que esta comunidade de santos é também uma comunidade de pecadores. Não é? E então ficamos
condicionados a pensar: eu sou um miserável pecador e os outros são todos santos, todos bons, todos irrepreensíveis. O que não é verdade. E essa pré-condição leva-nos ou limita-nos ao nosso próprio ato de confissão. Limita-nos e condiciona-nos a revelar as nossas falhas e as nossas deficiências aos outros. E então ficamos a imaginar que somos os únicos que trilhamos um caminho de pecado. E logo, como reação, escondemos-nos. Portanto, nós escondemos uns dos outros e vivemos, às vezes, em mentiras veladas e em hipocrisia. Pomos uma capinha, aquela capinha de santidade e seguimos, guardando os nossos pecados, guardando as nossas mágoas, guardando as nossas concupiscências. Quando a palavra é clara, confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros. Mas, porém, e se nós soubermos que o povo de Deus é, antes de tudo, uma comunhão de pecadores, então fica mais fácil. Porquê? Porque nós ficamos livres para ouvir o chamado incondicional de amor de Deus. E confessar a nossa fraqueza, confessar o nosso pecado perante os nossos irmãos, dá-nos abertura para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Para que nós percebamos que não estamos sozinhos no nosso pecado. Mas sabe, é o nosso orgulho, é o nosso medo, que fica agarradinho a nós, tipo lapa na rocha, que nos impede de sermos livres. Que nos impede de mostrarmos aos outros que somos também pecadores. Mas a boa notícia, a boa nova, é que atos de confissão mútua trazem liberdade e trazem cura. Amém. Quantos de nós, numa situação em que confessamos a alguém algo que fizemos de errado, após a confissão sentimos liberdade? Com o objetivo, aos olhos de Deus, é que Ele possa derramar sobre nós o seu perdão. Amém. Ou seja, muitas vezes nós estamos a querer negar a nossa condição humana de pecadores e enquanto não o fizermos, nós estamos a adiar aquilo que é um processo de cura e de restauração. Nós dizemos isto muitas vezes. Aquela pessoa está doente, mas ela não quer ir ao médico, não se quer tratar. Não quer enfrentar a realidade. Ou pessoas que vão ao médico, trazem de lá uma receita e depois não vão à farmácia aviar a receita. E há pessoas que constantemente adiam processos de cura. Vá-se lá saber porquê. E porque é que nós nos afastamos destes processos de cura? Porque é que nós fugimos de aceitar a realidade da nossa condição humana, de que somos pecadores e precisamos de ser regenerados pela graça? Sabe? Também o Evangelho de João diz assim: se de alguns perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiveres, serão retidos. João 20, 23. E sabe, o Senhor está a conferir à sua igreja, aos seus seguidores, a capacidade de perdoar os pecados. E isto é um privilégio maravilhoso. E nós vamos nos afastando disso, sabe-se lá porquê. Se nós, não por mérito, mas por pura graça, recebemos o poder de libertar os outros, como é que nós ousamos reter este grande dom? Quando nós fazemos a oração que o Senhor nos ensinou,
o Pai Nosso, ela é uma oração plural. Perdoa-nos. Não é só perdoa-me. Como nós, digam lá vocês, como nós perdoamos. Ok? Então, isto é plural. É para o corpo, é para a comunidade. E nós às vezes temos alguma tendência a desvalorizar a necessidade do perdão ou a achar que o perdão é apenas uma passagem para o céu e que não vai afetar o nosso presente. Mas efetivamente, o pecado não só pode determinar o nosso futuro celestial, como condiciona a nossa vida presente. E há pouco a Márcia dizia a expectativa em termos da vinda do Senhor. E nós não acordamos diariamente com esta expectativa e nós não ansiamos para estar com o Senhor. Nós vivemos o dia de hoje, vivemos a preocupação de hoje e eventualmente da manhã e do fim do mês e não temos esta perspectiva da eternidade muitas vezes. Mas já que nós somos tão condicionados pelo presente, porque é que então nós não procuramos viver melhor o presente? E uma das formas é resolver o que tem que ser resolvido através da confissão e do abandono do pecado. Amém? Mas nunca perdendo a perspectiva celestial. Mas não pensarmos que esta questão do pecado é só uma questão de o que é que nos vai acontecer na vida eterna ou para lá desta vida terrena. Consideremos aquilo que o Senhor nos fala hoje e que Ele quer trazer de vida abundante a nós nesta manhã de domingo. Para que eu entenda realmente o que é a confissão e o que é a absolvição, eu tenho que me colocar no lugar da culpa, nos sapatos daquele que foi vítima do meu pecado e na consciência do meu erro. E nós, como cristãos e aqueles que procuram ser pessoas idóneas, maduras, independentemente da idade que têm, tenhas tu 18 ou tenhas tu 70, é chamado a ser maduro, idóneo. O sacrifício de Jesus foi o único, suficiente e final sacrifício para a redenção do pecado. Mas ele deu à sua igreja o sacerdócio universal de cada crente, a capacidade de nós nos relacionarmos e sermos ministros à vida dos outros. Ok? E o Senhor Jesus, ou melhor, Deus, manifesta-se às pessoas e só é visível na forma humana. Foi assim que Deus encarnou num bebé e cresceu e fez-se homem. Então Deus só é visível na forma humana. E quando nós vemos aquela descrição do onde é que estavas, Senhor? Não te reconheci, não te vi. Pois, porque eu estava nu, não me vestiste. Estava preso, não me visitaste. Estava com fome e não me deste comida. Sabe? Nós não vimos o Senhor Jesus naquela forma humana, do pobre, do necessitado, do carenciado. Mas a manifestação de Deus é em forma humana. E nós temos que ser este conforto, esta pessoa de Jesus, uns para os outros. E então, muitas vezes, é pela voz dos nossos irmãos e irmãs que chegam as palavras de perdão, que chegam ou que encontramos um ouvido que escuta. Amém?
Então, uma confissão bíblica, segura, madura, ela envolve algumas coisas. E é importante que nós façamos um exame de consciência sincero, que mostremos arrependimento sincero, poderia usar uma outra palavra, de contrição, contritos. E não é uma questão de andar a fazer uma listagem de consciência moral, mas é assumirmos de forma simples o nosso pecado, sem estarmos à procura de justificações. A mulher que me deste, sem estar a culpar o outro. Ah, mas o meu cunhado. É uma assunção da culpa, com um propósito firme de mudança, de forma humilde, focada no desejo de agradar a Deus e não apenas em desabafar, porque eu precisava desabafar, mas é buscar o perdão com fé na misericórdia divina. Amém? Então, alguns passos nos ajudem nesta disciplina. Quando se quer, como diz, examinar-se a si mesmo, ore, ore, peça a Deus a graça de reconhecer os seus pecados e a graça de se poder arrepender. Reflita, use a palavra e os ensinamentos do Senhor Jesus, que são básicos e que se resumem no grande mandamento: amar a Deus e ao próximo. Para que isto o ajude a perceber onde é que falhou. Pense, às vezes, não só no mal que fez, mas no bem que deixou de fazer. Porque nós podemos pecar ou falhar por omissão, por não fazer o que está certo, por pactuarmos com injustiças, por não falarmos contra o pecado e contra a injustiça. E seja honesto. Reconheça as suas ofensas a Deus sem estar com justificações ou sempre a culpar o outro. E quando se confessar, tenha uma postura de humildade. Diga: eu pequei. E não esteja aqui a florear isto. Algo que eu aprendi e que me ajuda nas situações mais conflituosas é esta oração: miserável homem que sou, miserável pecador que sou, miserável homem que sou, miserável pecador que sou. E às vezes tenho que repetir isto até à exaustão, para deixar que a graça de Deus abrace o miserável pecador que eu sou. Seja claro, seja objetivo. Não precisa de uma linguagem rebuscada. Seja espontâneo. Assuma a sua culpa. Não aponte os outros. Assuma a sua responsabilidade perante Deus. A culpa é eu tomar consciência do meu pecado, e quando eu tomo consciência do meu pecado, eu exponho-me àquilo que é a exata e adequada retribuição do meu pecado. E qual é que seria a retribuição pelo meu pecado? Punição, castigo, condenação. E se eu não tiver noção e convicção de que eu merecia punição, repreensão, castigo ou condenação, se eu não tiver esta convicção, eu nunca reconhecerei que eu necessito de perdão. E vou viver entre justificações, entre desculpas farrapadas, e não vou deixar que a graça trabalhe
no meu íntimo, no meu coração, e estou longe de chegar àquela estatura de varão, de homem, de mulher perfeitos, idênticos ao Senhor Jesus. Mostre contrição. A dor por ter ofendido a Deus é central. Mas não é apenas sentir-se mal. É um desejo de rejeitar o pecado. É um desejo de não voltar aonde erramos. Mas vamos voltar. E temos que ter consciência disso. E temos que ter consciência que temos que abandonar o nosso pecado. E não esconda. Se tu queres alcançar perdão, o meu conselho é que não escondas. É que abras o teu coração, a tua alma, perante Deus. E muito provavelmente tu vais precisar de alguém que te possa ajudar, com quem tu possas partilhar. Alguém que tu vês, esta pessoa é pecadora como eu, esta pessoa já esteve no lugar que eu estou. E Deus está a regenerá-la, como me quer regenerar a mim. E após essa confissão, mantenha o propósito de mudar firme. Tenha uma firme resolução, auxiliado por Deus, de abandonar o pecado e desviar-se das ocasiões do pecado. Nós temos um provérbio que é: a ocasião faz o ladrão. Nós devemos fugir das ocasiões que fazem o ladrão. Quando nós temos problemas com adições, por exemplo, nós não devemos brincar com isso, aproximar-nos de ambientes que nos levem a essas adições ou que nos façam sucumbir a essas adições. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mantenha firme o processo de mudança, o propósito de mudança. Fuja das tentações. Se tu tens problemas com o jogo, por exemplo, isto não tem a ver com a nossa temática, mas é um exemplo, então tu não vais passear para a porta do casino de Estoril. Ok? Se tu não consegues beber de forma equilibrada, então o melhor é beber zero. Foge desses lugares perigosos. Protege-te. E outra questão, vamos falar, tenha um propósito de mudança. E outra questão é, restitua ou reconcilie, se for o caso disso. Se roubaste alguma coisa, é bom devolveres a alguém. E às vezes pode ser a honra. Às vezes pode ser a reputação de alguém. Às vezes podes ter proferido uma mentira que descredibilizou alguém. E isso é roubar a reputação e a honra de alguém. Então, é bom que te reconcilies com essa pessoa. E aceita o perdão de Deus. Aceita o perdão de Deus. E isto implica trocar o campo da justiça pelo campo da graça. O que é que isto quer dizer? Quando nós nos pomos, e muitas vezes nos pomos numa posição de acharmos que merecemos, o que é que nós merecíamos? Eu fui tão injusto com a minha sogra.
Eu merecia ser castigado. Ai, mas o meu cunhado ainda foi pior, portanto eu não merecia tanto. Sabe uma coisa? Quando nós fazemos este tipo de julgamentos, nós estamos a entrar no campo da justiça. Mas aqui não é da justiça que nós estamos a falar, é do perdão. E é o perdão que nós necessitamos. Porque se fosse para justiça, amigos, estávamos desgraçados. Mas há restauro, há capacidade de sermos regenerados, de sermos perdoados, de sermos aceitos, de sermos acolhidos. E eu, uma das coisas que eu sinto muito peso é quando partilho com alguém a importância da pessoa vir à igreja, de estar com os irmãos, e as pessoas me dizem: Ah, mas eu ainda não estou preparado, porque eu tenho que mudar ainda tantas coisas na minha vida. Como se Deus nos aceitasse porque nós, pelos nossos méritos e na nossa caminhada solitária, tivéssemos conseguido mudar ou feito alguma coisa que agradasse a Deus e que fizesse com que Deus olhasse para nós com maior favor ou com maior graça. Isso é uma das muitas mentiras do inimigo. E quando nos diz que nós não somos dignos de estar com os outros santos, e quando nos diz que nós temos que fazer um caminho para melhorar isto ou aquilo, não vais conseguir fazer esse caminho sozinho. Vais precisar de uma comunidade como nós, que estamos aqui simultaneamente pecadores, mas pecadores regenerados pela graça, e por isso nós nos podemos chamar santos. Ok? Por isso é importante que nós confessemos o nosso pecado, porque é o primeiro passo para nós o abandonarmos, para nós sermos restaurados, para nós podermos continuar a crescer. E, ó, amigos, desenganem-se que isto é uma coisa para fazer uma vez na vida. É um ato de honestidade radical consigo mesmo e com Deus, de forma a buscar a cura e o perdão, para restaurar relacionamentos, para restaurar os seus princípios de fé e para restaurar a sua vontade de seguir ao Senhor. E agora, pergunta lógica. Então, mas a quem é que eu me devo confessar? Eu esta semana, no passado fim de semana, eu já venho a preparar esta série de mensagens há algum tempo, mas descobri uma coisa muito interessante que eu não sabia. Provavelmente vocês vão dizer: Bernardo, não sabias isso, tu que estudas tanto. Vocês sabiam que o Papa tem que se confessar? Sabia? Não sabia isso, pá, já viste, não? Não sabia que o Papa tinha que se confessar. E descobri também, e o que diz o direito canónico, as regras, é que o Papa tem que se confessar pelo menos uma vez por ano. E também descobri, porque depois o tema suscitou-me alguma curiosidade, e fui pesquisar um bocadinho mais. E o Papa Francisco confessava-se quinzenalmente. E isto veio a propósito de quê? De ter lido uma notícia no Expresso da semana passada que o novo Papa, Leão XIV, tinha nomeado um dos seus confessores e, por acaso, e isto era notícia em Portugal, porque esse confessor é um padre português, chamado José Luís Pombal. Mas não é de Pombal, é de Bragança. Ok? Então, isto foi só uma curiosidade, mas naturalmente eu posso confessar-me a Deus, pois nós não precisamos de mediadores. Cristo é o nosso mediador único e suficiente. Mas tal como eu disse há pouco, Deus surge sob forma humana. Revela-se sob forma humana. Então eu devo procurar irmãos que encarnem em si a maturidade do Senhor Jesus, expressa na sua capacidade de guardar um segredo.
na sua capacidade de escutar, na capacidade de orientar, de ser misericordioso, de acolher, de ser sábio, de ser discreto. Teologicamente, nós podemos, e de forma correta, dizer que todo cristão crente pode receber a confissão de outrem, mas nem todos os crentes têm a empatia, a compreensão, a idoneidade para isso. Infelizmente, nós às vezes temos pessoas que não são capazes de guardar uma confidência e outras seriam desqualificados porque ficariam horrorizados com a revelação de certos pecados e não teriam maturidade para lidar com isso. E às vezes na confissão nós ouvimos coisas muito duras, difíceis de lidar. Mas temos que ter a maturidade para perceber que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados e por aqueles pecados e que não tem aqui uma escala de graduação dos pecados. Nós temos que contar com pessoas que tenham maturidade, idoneidade, porque outros nem valorizariam o que estarias a dizer e iam como que assobiar para o lado e dizer: mas isso não foi assim tão grave. Infelizmente que nós temos na nossa comunidade pessoas com idoneidade e que se alegrariam em poder-te ajudar. E se tu foste uma pessoa a quem o outro irmão recorreu ou procurou para confessar alguma coisa, também quero ajudar-te e dizer-te que tens que não só ouvir, mas escutar. Escutar com atenção plena, sem julgamentos, sem pré-condições. Tens que demonstrar empatia e encorajar essa pessoa a ser honesta. E não te podes precipitar a fazer juízos, a dar palpites ou conselhos apressadamente. Ouça, escute, ore com a pessoa, confronte se for necessário, conforte se for necessário, que vai ser certamente. Palavras muito parecidas. Confrontar e confortar. Mas são diferentes. Como em qualquer ministério espiritual, há uma preparação necessária para se ouvir corretamente a confissão de uma irmã ou de um irmão. E essa preparação não é um curso, não é um PowerPoint com 5 pontos. É uma vida consagrada, vivida à sombra da cruz. É uma vida dedicada ao Evangelho, aprofundada, raizada nas Escrituras. É quando nós vivemos sob a cruz que nós estamos ou ficamos livres de alguma dominação espiritual. É quando nós percebemos que não somos superiores ou mais dignos do que aquele irmão que nos está a confessar a sua culpa. É percebermos que nós já estivemos naquele lugar. Não sei se vocês têm a percepção do processo de remissão de pecados no Velho Testamento, em que alguém trazia uma ovelha, por exemplo, para o sacrifício, para a expiação do pecado. E então trazia o animal ao templo. E quando o sacerdote ia, efetivamente, pôr em prática aquele sacrifício
que consistia em degolar aquele animal, a pessoa era chamada a pôr a mão sobre a cabeça, imaginemos uma ovelha, um borrego, sobre a cabeça do animal, como quem diz: eu é que estaria ali. Aquele cordeiro está a ser sacrificado na minha vez. Para que a pessoa tomasse consciência, era eu que tinha que estar ali. E a minha vida, à sombra da cruz, tem que me levar a pensar, sentir e confessar: era eu que devia estar ali. E quando nós ganhamos esta consciência e esta maturidade, nós percebemos a nossa condição frágil, humana e vulnerável. E é só assim que nós seremos uma igreja que conhece não só a graça perdoadora de Cristo, mas também a graça da autoridade, não para que dominemos alguém, mas para que, através dessa autoridade, nós possamos acolher no corpo aqueles que o Senhor quer libertar e a quem o Senhor já perdoou os seus pecados. Amém. Então, amigos, este é um processo que nós temos que desenvolver uns com os outros de forma honesta. E é a honestidade que conduz à confissão e a confissão conduz à mudança. E a minha oração é que possa o Senhor nosso Deus conceder-nos esta graça de recuperarmos esta disciplina da confissão. Irmãos, nós, cristãos, herdeiros da Reforma, somos às vezes um pouco críticos da tradição católica, da confissão auricular. E isto foi uma das coisas que a Reforma rompeu, mas nós não podemos perder aquilo que a palavra diz, que nós precisamos de confessar os nossos pecados para alcançarmos perdão. Amém. Vou pedir ao grupo de louvor para subir. Tiago, capítulo 5, nos versículos 13, diz-nos assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E quero aqui acrescentar, ou fazer um parênteses. Está alguém doente? E pode não ser uma doença física, uma pneumonia, uma dor em qualquer músculo. Pode ser uma mazela espiritual, emocional. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficiência, a súplica do justo. E para que sejam curados, para que sareis. E esta cura
é uma cura abundante. Não é da nossa dor no joelho, não é da nossa falta de ar, é da nossa alma, do nosso íntimo, das nossas emoções. Amém.